Esqueçam o encantamento pelas histórias. Esqueçam aquela leitura prazerosa. A partir de agora, vocês são escritores e farão toda a leitura prestando atenção nas escolhas do autor. Pois é, foi essa frase que eu ouvi numa das primeiras aulas do curso de escrita criativa. E essa frase mexeu muito comigo, que eu não queria acreditar que ela fosse verdade. Passei por algum tempo temendo que ela viesse a se concretizar. Mas, mesmo agora, anos depois de formada, eu entendi que essa frase não faz sentido para mim. Não faz sentido para a escritora que eu vinha me tornar. Estou falando isso porque eu encontrei um livro que fala sobre o processo da escrita, em que o autor realmente aborda como essa escrita ela pode ser encontrada num lugar de entusiasmo, de alegria, de leveza. Eu me identifiquei muito, óbvio, com esse autor e com tudo que ele fala. Então, a resenha de hoje é sobre esse livro, Zen na Arte da Escrita, do escritor Ray Bradbury. Me apresentando para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Lê Maier e esse canal traz dicas de escrita, traz as resenhas, que são essa forma de resenha que eu trago de uma forma mais livre, de uma maneira mais fluida, sem dar muito spoiler sobre o livro, tentando realmente instigar a leitura. O livro, na verdade, é um compilado de ensaios do escritor, escritos ao longo de 30 anos, e em muitos momentos ele relata detalhadamente como foi que entraram em contato com ele para que ele escrevesse o roteiro de um filme, para que ele transformasse alguns textos dele em um romance. E é muito interessante como ele vai falando desse processo da escrita ao longo da vida dele, inclusive em momentos muito difíceis financeiramente, em que ele precisava entender o texto dele de certa forma como comercial. Mas ele deixa muito claro que o propósito do escritor não pode ser comercial. Quando a escrita nasce, ela não pode ter esse olhar egóico. E o que a escrita nos ensina? Em primeiro lugar, e antes de mais nada, ela nos lembra de que estamos vivos e que isso é um presente e um privilégio, não um direito. Precisamos nos apropriar da vida, já que ela nos foi dada. A vida pede recompensas, pois nos concedeu o ânimo. Embora nossa arte, ainda que assim desejemos, não possa nos salvar de guerras, privação, inveja, cobiça, velhice ou morte, ela pode nos revitalizar no meio disso tudo. Em segundo lugar, escrever é sobreviver. Qualquer arte, qualquer bom trabalho significa, claro, isso mesmo. Não escrever, para muitos de nós, significa morrer. Precisamos pegar em armas todos os dias, talvez sabendo que a batalha não poderá ser vencida por inteiro, mas precisamos lutar, ainda que seja uma luta leve. O menor esforço para vencer significa, ao fim de cada dia, uma espécie de vitória. O autor aqui traz a imagem do arqueiro zen para nos conectar com o relaxamento. E ele usa, na verdade, algumas placas que ele chama trabalho, relaxamento, não pense e mais relaxamento. Quando ele fala de trabalho, ele fala do trabalho em si, que depois de um tempo impõe um ritmo. O lado mecânico começa a ruir, o corpo começa a assumir a dianteira, a guarda baixa. Então o que acontece? Vem o relaxamento. E aí, o que acontece quando a gente não pensa? Esse ato de não pensar resulta de mais relaxamento, mais espontaneidade e mais criatividade.
Aí ele até conversa com o leitor. Impossível, você diz. Como é possível trabalhar e relaxar? Como é possível criar e ficar uma pilha de nervos? É possível. Isso se faz todo dia, toda semana, todo ano. Atletas fazem isso, pintores fazem isso, escaladores de montanha fazem isso. Zen budistas, com seus pequenos arcos e flechas, fazem isso. Até eu consigo fazê-lo. Aí ele fala, você está trabalhando, não está? Ou planeja algum tipo de cronograma para começar assim que deixar esse ensaio de lado. Algo assim, 1.000 ou 2.000 palavras por dia nos próximos 20 anos. No início, talvez você consiga chegar a um conto por semana, 52 histórias ao ano, por 5 anos. Você terá escrito, engavetado ou queimado um monte de material antes de estar confortável com essa média. Talvez você comece agora e consiga fazer o trabalho necessário. Isso é um pouco instigante, não é? Mas aí, olha o que ele comenta. Os bilhões de esboços de Michelangelo, de Da Vinci, de Tintoretto, os quantitativos prepararam-nos para os esboços qualitativos únicos lá na frente. Retratos únicos, paisagens únicas de controle e beleza incríveis. Um atleta pode correr 16.000 quilômetros para se preparar para 100 metros. Todas as artes, grandes e pequenas, resultam da eliminação do desperdício de movimento em favor da declaração concisa. O escritor é diferente? Acho que não. E sobre essa escrita do entusiasmo, o autor me pegou quando eu li esse trecho aqui. Se estiver escrevendo sem entusiasmo, sem animação, sem amor, sem diversão, você será apenas meio escritor. Significa que está tão ocupado de olho no mercado ou de ouvido atento à panelinha de vanguarda que não está sendo você mesmo. Nem sequer se conhece, pois esta é a primeira coisa que um escritor deveria ser, alguém com entusiasmo. Deveria ter algo de febril e de ardor. Sem esse vigor, talvez fosse melhor ir colher pêssegos ou cavar trincheiras. Quem sabe isso não faria um bem maior à sua saúde. Ele chega a ser irônico, né? Quanto tempo faz desde que você escreveu uma história na qual seu verdadeiro amor ou seu verdadeiro ódio foi para o papel? Quando foi a última vez que usou liberar um estimado preconceito para que ele batesse na página como um relâmpago? Quais são as melhores e as piores coisas em sua vida? E quando você vai dar um jeito de sussurrá-las ou gritá-las? É isso, é com esse entusiasmo que eu acho que a gente tem que escrever, que a gente tem que encontrar as nossas ações na vida, né? Se dedicar e fazer as coisas com esse entusiasmo. Só mais um trechinho para deixar vocês com vontade de ler. Venho tentado ensinar meus amigos de escrita que existem duas artes. A número 1, escreva. E em seguida, a segunda grande arte é aprender como cortar de forma a não matar ou nem sequer ferir a obra. Quando se começa uma vida como escritor, em geral se odeia o trabalho, mas agora que estou mais velho, ele se transformou em um jogo maravilhoso e eu amo esse desafio tanto quanto escrever o original, pois é um desafio. É um desafio intelectual pegar um bisturi e cortar o paciente sem matá-lo. É isso, espero que eu tenha deixado vocês com vontade de ler esse livro do Ray Bradbury. E eu vou compartilhar mais um pouquinho aqui no textinho abaixo de legenda desse vídeo, algumas partes que me tocaram dessa leitura. Beijo!